gatos e gatas, tudo legal? É o Aula D na área e eu sou a Claudinha, prof de português de vocês, para a continuidade do nosso assunto, que é pronomes. A gente está vendo a morfologia e de assunto da morfologia estamos vendo pronomes. A gente está vendo uma série de coisas bem importantes aqui, tá? E agora a gente vai ver o quê? Continuamos tratando dos empregos desses pronomes, porque a gente vê, pessoal, todas as coisas em língua portuguesa a gente vê assim, o que é a classificação, mas a gente precisa ver o quê? De que maneira isso funciona dentro de um texto, porque essa é a finalidade. A gente utiliza todas essas coisas porque essas coisas estão no texto da nossa vida, nos textos do nosso dia a dia, nos textos que a gente utiliza ao estudar, e não só em língua portuguesa, né, gente? Em todas as disciplinas. Então, olha só, tudo aqui que a gente vê, ainda que para vocês possa parecer confuso ou ainda muita coisa, isso tudo já está internalizado no dia a dia de vocês. Vocês já sabem isso. A gente só está organizando essa informação. Muito bem, para falar de contrações, eu quero que a gente dê uma olhadinha aqui na música do Skank. Acho que todo mundo conhece essa música, né? Ainda gosto dela. Eu ainda gosto dela, mas ela não gosta tanto assim. A porta ainda está aberta, mas da janela já não entra luz. Mas eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim. Ai, 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 né, gente? Aqui a gente tem uma música que está falando do quê? De um amor enfraquecido, né? Ainda há um amor, mas aquele amor já está se perdendo, né? A porta ainda está aberta, mas na janela não tem mais luz. Olha que metáfora, gente. Olha isso. Pois bem, vamos para as nossas regras. Observe as formas dela e nela. Ó, eu ainda gosto dela, mas ela não gosta mais de mim. A porta ainda está aberta, mas da janela já não entra luz. E eu ainda penso nela, mas ela não pensa mais em mim. Eu acho Skank demais, gente. Eles vêm com umas letras que às vezes a gente canta e nem dá bola, né? Observe então essas formas, né, e as flexões. Ó, o pronome pessoal ele e suas flexões pode contrair com as preposições de e em, originando as formas dele e nele. Ó, pronome pessoal ele, que junta com preposição de e. Ó, ele, que pode se juntar com mais de... Oi, esse de ficou esquisito. Com mais de. E pode rolar um mais em. Tá? E disso vai resultar o quê? Dele e nele. E as suas variações, né, gente? Que pode ser o dela e o nela. A forma dele, então, assume noções possessivas. Olha só, vai indicar. A gente tem aqui algum pronome possessivo? Não. O que a gente está dizendo é que assume a forma. Isso aqui, ó, gente. Vai assumir, vai ter uma noção possessiva. Vamos dar uma olhada de novo na música para a gente confirmar isso? Para ver se isso é verdade mesmo? Ó, galera, eu não costumo enganar vocês aqui, ó. Né? Eu falo a verdade. Pode não ser uma verdade boa para vocês, mas é verdade. Ó, eu ainda gosto dela, tá? Não dá dando uma ideia de posse? Eu ainda penso nela. Não dá uma sensação de posse, que o meu pensamento é dela, que o meu gosto é dela? O que eu sinto é dela? Né? Então, olha só. Deixa eu ver uma coisa, onde é que a gente parou? Então, noções possessivas. Lembre-se de que quando o pronome for sujeito do próximo verbo, a contração deve ser desfeita. A nossa informação mais importante, a observação mais importante está aqui. Ó, o pronome, quando ele é sujeito do próximo verbo, a contração deve ser desfeita. Vamos pensar assim, ó. A gente pode ter preposição iniciando o sujeito? Não, a gente não pode. Então, dentro de uma oração, a gente precisa identificar qual é o sujeito do verbo. E a gente sabe que a gente tem orações que apresentam mais de 2 verbos. Então, a gente tem que
ali buscar o verbo e qual é o sujeito referente a ele. Se o sujeito referente a ele fizer parte de alguma contração, a gente precisa desfazer a contração, porque a gente não pode ter uma preposição iniciando esse sujeito. Tá, gente? Desfaz. Vamos ver aqui os exemplos. Eu espero que isso esteja ficando claro para vocês, tá? Mas agora no exemplo a gente vê melhor. Ó, aquela era, enfim, a hora dele. Tá? A gente tem aqui, ó, um tempo. Aqui, ó, olha essa oração aqui. Aquela era, enfim, a hora dele. Beleza, tá? Eu tenho aqui um dele. E eu não tenho aqui, gente. Ó, deixa eu ver aqui. Eu não tenho este ele sendo o sujeito de uma nova oração. Não. Aqui a gente tem aqui a hora de alguém. Tá se relacionando, ó, uma relação de posse em relação a essa hora. Beleza? Mas vamos dar uma olhada aqui embaixo, ó. Aquela era, enfim, a hora de ele ir embora. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho verbo. Aqui eu tenho verbo, ó, nessa de cima. Aquela era a hora dele. Vamos tirar esse enfim aqui para não confundir, tá? Então, a hora dele. Eu tenho tudo isso aqui sendo o complemento de um verbo que veio antes. Tudo bem? Qual é o meu sujeito? Aquela. Aqui tá o meu sujeito. Tudo bem? Ah, Claudinha, mas continua igual aqui embaixo. Não continua sendo o sujeito, ele continua sendo o sujeito do era. Tá? Esse aqui é sujeito do era. Fechou? Mas a gente vai olhar para cá. Porque a gente tem outro verbo. E qual é o verbo? O ir. E quem é que vai embora? Ele. Então, eu tenho aqui, sendo um sujeito de um verbo que vem depois. Então, eu não posso ter aqui a contração dele. Não pode. Acontece direto isso em redação, gente. Produção de texto apresenta isso direto, porque a gente tem o hábito da nossa oralidade, a gente colocar dele ir embora, mas não. A gente tem que separar, porque daqui, ó, sujeito, predicado. Entendido? Se não, gente, nós vamos depois trabalhar mais um pouquinho com algumas questões para trazer para vocês, tá? Pra gente... Primeiro, assim, ó, sabe o que é importante? Vocês assistirem bem as aulas da Pamela, que trabalha com a sintaxe, ideia de sujeito predicado. Vocês vão ter isso bem organizados e aí vocês conseguem identificar melhor essas diferenças. Porque, olha só, quando a gente pega uma oração, a gente vai procurar os verbos. Vamos lá? Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro. O verbo, via de regra, né, fora os casos em que a gente não tem o sujeito, mas de regra ele tem um sujeito, certo? O meu sujeito de era aquela. O que era, enfim, né? Então a gente tem aqui aquela, meu sujeito. Mas ele é sujeito deste verbo. Agora aqui, ó, o ir. Quem é que tá indo embora, não é ele? Então, olha só, esse aqui é o verbo deste sujeito aqui. E aí, porque aqui tem uma função de sujeito, eu não posso vir com esse aqui desse jeito. Aí ele tem que vir separadinho. Deu. Tendo esse entendimento, tá claro, você não vai confundir. Tá, gente? Não vão se confundir, vocês vão entender direitinho. É só identificar o verbo, identificar quem é que está envolvido nessa ação. Beleza? Vou seguir aqui. Olha só. Então, a contração do de, mas ele aconteceu, visto que o pronome não é sujeito da forma verbal alguma. Ele é só complemento, por isso que não vai ter. Agora, a gente tem aqui, ó, dele ir. Esse ir tem como o sujeito o ele. E aí se desfaz, não tem outro jeito. É a regra. Tá aqui bem bonitinho, explicadinho para vocês. Tá? Desenhei lá e aqui ainda tem mais essa informação. Tudo bem, gente? Talvez fique confuso, mas vocês não vão manter muito tempo essa confusão, tá? É só identificar verbo, sujeito do verbo. Feito? Então tá, que bom, gente. Encerramos a nossa aulinha
de pronomes. Aqui, fiquem atentos porque vem mais, a gente tem mais coisas para falar sobre esse assunto. Gente, não desanimem, não cansem agora. Deem mais um pique porque tá perto para uma provinha importante pra gente, né? Matem a pau e continuem aqui com a gente, tá? Beijo e bons estudos!